E aqui nós chegamos em Números, né? Agora, a lei da separação dos nazireus. E o nazireu é uma lei muito importante porque vários personagens da Bíblia foram nazireus, né? Geralmente as pessoas lembram muito de Sansão, que era um dos nazireus da Bíblia. Não podia, o nazireu ele entra na lei da purificação do povo, porque era realmente um voto. Deixa eu só voltar aqui porque é interessante, né? Porque tinham os votos particulares que as pessoas faziam e tinha a lei dos nazireus. Ambas leis, elas se somam, porque é um voto que os pais fazem sobre o filho, ele é um voto de total santidade, um voto de purificação, aquela pessoa tinha que ter a vida mais regrada possível, e essas pessoas que tinham esse alto nível de separação das coisas, até mesmo do que a lei mosaica permitia, eles eram os nazireus. Eram pessoas que eles consideravam realmente que eram pessoas separadas totalmente para estarem tendo ali um relacionamento, né? Serem realmente usadas como profetas, como sacerdotes e como os juízes também, alguns dos juízes, né? A bênção sacerdotal, que hoje nós vemos, né? Existem dois tipos de bênção, existe a bênção sacerdotal e a bênção apostólica. Aí depende da variação, tem igrejas que usam a bênção sacerdotal, tem igrejas que usam a bênção apostólica, tem igrejas que usam a sua própria bênção, né? Criam ali dentro de sua própria doutrina outras formas, né? Geralmente baseadas realmente em algum versículo, mas geralmente as duas principais bênçãos que a gente vai encontrar na Bíblia é a sacerdotal e a apostólica. Aqui nós vamos ter também as leis adicionais. Nas leis adicionais, nós temos as ofertas sobre a desobediência, sobre o sábado e sobre a fita azul. Nessas leis adicionais, elas realmente são como a gente conhece hoje, né, como as emendas, né? Moisés ele volta sobre alguns tópicos que ele já tinha falado e ele adiciona mais algumas regras sobre esses quesitos que nós estamos falando. A única adição realmente que é a parte aqui no meio disso tudo é sobre a fita azul. A fita azul nós vemos muito na construção do tabernáculo. O tabernáculo ele usava muito o azul e esse azul ele começa a fazer parte daquele fitilho na roupa dos judeus, principalmente dos sacerdotes, mas os judeus também tinham. Eles tinham uma fita, uma corda que eles amarravam ao redor de sua cintura e essa corda ela tinha uma fita azul que era trançada ali dentro. E dentro dessa trança, ela se dividia em 10. E cada um dessas divisões era para eles lembrarem de um dos 10 mandamentos, né? Era o cordão azul, né? Esse cordão azul, ele tem muitos simbolismos. Ele vai falar sobre a orla, e de que a orla ela é santificada, né? Ela é purificada, de como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão e vai descendo sobre o seu vestido e molha as suas orlas. E aí é por isso que quando acontece, né, mais um paralelo que nós podemos fazer com o Novo Testamento, quando acontece o caso da mulher do fluxo de sangue, e ela vai e ela fala, se eu apenas tocar nas orlas de suas vestes, eu serei sarada. E ela vai, se esgueira no meio da multidão e ela vai, se abaixa e ela não toca no ombro de Jesus, na cintura, na cabeça, ela se abaixa para tocar na orla de suas vestes, porque eles tinham essa tradição de que a orla, ela era aonde eles mantinham, né, por causa desse azul, do fitilho, que era o lembrete da santidade que eles deveriam que eles deveriam manter, né? Então, por isso que a mulher do fluxo de sangue toca na orla de Jesus, porque ela se lembrou do que a lei dizia na lei do fitilho azul, que era para guardar os mandamentos e aonde descia o óleo e purificava a pessoa. Deveres e rendimentos dos sacerdotes e levitas. Aqui era como eles faziam as escalas, né?
Eu falei assim, de tanto em tanto tempo vai trocar, e quando trocar tem que acender novamente o pavio, tem que verificar, tem que tirar as cinzas, tem que colocar nova lenha, tem que colocar óleo para queimar novamente, e todas as regrinhas que eles tinham para estar fazendo ali a manutenção. Verificar como que está o pão, como que está isso, como que está a manutenção, as limpezas, as trocas de turno, do lado de fora, interno, todas as coisas. Era muito bem regrado, todas essas leis aqui de rendições deles. As leis referentes aos votos, mais uma vez, eles vão falar sobre isso, sobre os votos que se faz a Deus. Mais uma vez, ele vai ter uma emenda nas leis de herdeiras. Essa lei das herdeiras, ela também é importante, porque aqui acontece de quando o pai não tinha filhos, e aí as filhas vão se queixar com Moisés. Ela falou assim, poxa, o que vai acontecer com tudo que o nosso pai tem, porque ele não tem filho? Eu falei assim, e quando ele morrer, isso vai passar para quem? E aí Moisés faz essa emenda e fala que se o homem não tiver filho, quando ele falecer, tudo que ele tivesse era dividido entre as suas filhas, as suas herdeiras. Depois vai ter as leis acerca da idolatria, o que não era permitido, o que eles deveriam remover do meio deles. Aí aqui a gente já entra em Deuteronômio. As leis reguladoras da adoração de Israel, como deveria ser a adoração, o tempo, de quanto em quanto tempo, quais eram as formas, o que eles deviam fazer. Aí aqui nós podemos falar, né, quando o povo se contristava, tinha que fazer, né, retirar as suas vestes, colocar panos de saco, jogar cinza sobre a cabeça. Se for uma festa, tem que celebrar, tem que tocar. Tinha a lei de como tocar o chofar, quais eram os tipos de toques, se era para congregar, se era para levantar, se era para dividir entre as tribos, se era para levantar para a guerra, se era de proteção, se era de atenção, se era dia de expiação. Eram muitos tipos de toques e muitos tipos, os regulamentos, né, de como Israel deveria fazer a sua adoração. Aí em Deuteronômio 16, aí nós temos a lei básica da justiça, como eles deveriam ser, né? Aqui realmente para os juízes estarem guiando o povo. A legislação civil geral, tudo que as pessoas tinham direito, que elas tinham deveres, quais eram as proibições. A lei da propriedade do irmão, que era aqueles casos, né? Um irmão morreu sem filhos, então o outro irmão ele vai toma a esposa, toma a herança para poder dar prosseguimento. Leis referentes às distinções, quando as pessoas entravam em impasses, como que isso ia ser resolvido. Leis que governam a moralidade pessoal e em família. Então, o que eles deviam guardar para portar-se como pessoas, como eles deviam se portar dentro da sua casa, as responsabilidades de cada uma das pessoas no lar, né, da esposa, do marido, dos filhos e todas essas coisas. As leis referentes à justiça econômica e social. A justiça social, ela é um termo que, infelizmente, foi muito deturpado. A Bíblia fala, sim, sobre justiça social, o termo correto da tradução é justiça social, só que quando a gente escuta hoje em dia falar sobre justiça social, parece que é plano estatal, é programa do governo, e isso não é justiça social. Quando nós falamos de justiça social ao molde bíblico, é quando a comunidade, com os seus próprios bens, faz caridade e ações. Essas ações podem ser as ações imediatas, que é o que hoje nós conhecemos como ação social, né? Tipo assim, eu vi uma pessoa passando fome, comprei um prato de comida para a pessoa. Você fez uma ação imediata, você agiu sobre o problema imediato da pessoa. Mas quando nós compramos comida para a pessoa que está em situação de rua, um prato de comida não vai tirar a pessoa da rua. O quesito da justiça social está no povo, não
permanecer, não deixar, né, que aconteça a permanência da pobreza. Era de que o próprio povo, os próprios sacerdotes, as próprias pessoas da cidade deveriam auxiliar essas pessoas a tirá-las da pobreza, dando trabalho no campo, se tivesse condição, oferecendo pequenos serviços para que ela tivesse o seu próprio dinheiro e como estar se mantendo. Então, a justiça social da Bíblia está em retirar a pessoa realmente da situação de pobreza, não dar pequenos auxílios e manter a pessoa naquela mesma situação de necessitar daquele recurso de tempos em tempos. Hoje em dia, nós temos no nosso país diversos programas de ação social, de planos do governo para estar, né, benefício disso, benefício daquilo. Isso não é isso na nossa lei hoje estatal, isso é tomado como justiça social, só que o que a Bíblia diz que é justiça social é o que nós conhecemos como a nossa responsabilidade social. Então existe essas duas diferenças. Existe a ação social, que é uma ação imediata. Ah, vamos fazer sopão e levar para morador. Ah, vamos dar cobertor, vamos fazer isso. Você está agindo sobre um problema imediato. Responsabilidade social, que é o que a Bíblia ensina sobre justiça social, são programas mais efetivos. São programas de reabilitação de drogados, são programas que ensinam as pessoas a terem pequenos empregos para estar gerando renda, são todos esses programas que recolocam a pessoa em um nível social e que ela não precise mais de ajuda do governo. Ela mesma já consegue se auto-manter e estar ali caminhando. Então, realmente, esse é o conceito que a Bíblia ensina sobre justiça social. É a comunidade dos santos ali, né, Israel, auxiliar os irmãos que estavam fracos e torná-los novamente atuantes dentro da sociedade. Leis referentes à mordomia. E mordomia é uma palavra essencial e também faz um paralelo gigantesco com o Novo Testamento. Porque Jesus ele vai colocar todos os seus discípulos como mordomos. E aqui todos os discípulos, não só os apóstolos, mas todo cristão, todos nós somos mordomos de Deus. O quesito da mordomia aqui, realmente, ele se refere a pessoas que tinham a confiança de seus senhores, poderiam ser contratados ou escravos, perdão, ou servos definitivos, né, trabalhar ali de forma a todo momento, em que o senhor da casa não precisava se preocupar com nada, porque o mordomo, ele que dá a regra para os servos, ele que cuida dos escravos, ele que toma conta dos campos, ele compra, ele vende, ele faz todas as coisas. Ele gere, né? Seria um administrador dos bens daquela pessoa que tinha muitas posses. Como nós fazemos esse paralelo para o Novo Testamento, aí nós fazemos a mordomia da nossa vida e de tudo que Deus nos confia. Nosso trabalho, nossa família, filhos, estudo, casa, todos os bens que nós temos, o nosso ministério, nossos dons, talentos, tudo que nos foi confiado na nossa vida, seja pouco ou seja muito, isso é algo que Deus vai cobrar de nós. Porque o Senhor, Deus é o nosso Senhor, e cabe a nós tomar conta de tudo que Ele nos deu para estarmos dando conta da confiança que Ele teve conosco de estar tomando conta de tudo que nós temos nessa terra, porque Ele nos deu. Esse é o quesito da lei da mordomia, tomar conta daquilo que não é nosso, mas é do nosso Senhor. E aí nós chegamos na murmuração, né? A gente acabou de falar de mordomia, sobre entender de que Deus ele provê e causa todas as coisas, mas a murmuração, ela é algo que ecoa do Antigo Testamento, passa para o Novo e chega nos nossos dias atuais. A murmuração, ela destrói a nossa intimidade e o nosso relacionamento com Deus. E isso fez o povo perdurar muito tempo no deserto. A murmuração,
é tomada como desobediência a Deus. Porque Deus disse, Deus deu a sua palavra e a pessoa não quis se manter no caminho do Senhor. Então, essa desobediência, a murmuração, e nós podemos ver, né, a murmuração de Miriam e Arão, quando eles achavam, né, Deus só fala com Moisés, por que ele não pode falar com a gente? E aí o Senhor vai e coloca uma ferida sobre os dois, e Moisés tem que pedir misericórdia para Deus para que eles não morressem por causa da doença que caiu sobre eles. Depois vem os espias, né? Os espias são enviados, 10 fazem o povo se entristecer, porque eles não acreditavam que era possível tomar a terra. E Deus tinha, né, dado a palavra, Deus tirou eles do Egito porque falou, eu vou levar vocês para a terra que eu tenho para vos dar. E o pessoal começou a se entristecer, a falar que Deus tirou eles só para eles morrerem no deserto, de que Deus não ia ser com eles. Então, as pessoas começaram a murmurar muito. E aí vem também a rebelião de Coré, mais uma pessoa que também falava que, por que Deus só fala com Moisés? Ele pode falar com qualquer outro levita, com qualquer sacerdote. E aí vai, por causa desse levante, né, dessa murmuração, o Senhor vai e tem aquela cena, né, de que a terra engole Coré, a sua tenda e tudo que ele tinha engolido, né, com todos os seus. E aí vai, né, Coré, Datã e Abirã, né, é a rebelião dos 3 contra Moisés. E por causa de todas essas rebeliões, dessas murmurações e desobediências, nós chegamos no caso da serpente de bronze. Deus, ele se entristeceu tanto com toda essa murmuração que ele envia uma praga para o meio do seu povo. Ele envia serpentes, quem era picado pela serpente ficava, né, com uma doença, provavelmente com uma febre muito alta, e por causa dessa doença, as pessoas estavam quase morrendo. E aí o povo vai, fala para Moisés, pede perdão, faz ali um ato de purificação e reconciliação, e aí Deus fala com ele, levanta uma serpente de bronze, põe ela sobre um estandarte, coloca no meio do arraial, e todas as pessoas que olharem para essa serpente irão ser curadas. Esse é um dos maiores paralelos, uma das maiores tipificações do Antigo para o Novo Testamento. A serpente de bronze estendida sobre o baluarte, né, sobre o estandarte, ela é a tipificação de Jesus na cruz. Todos aqueles que olham para ela, né, que olham para ele na cruz, são salvos, são restaurados, né? Obviamente não é pelo olhar, né? É pelo se quebrantar, é realmente ter em Cristo aquele que vai levar sobre si o nosso pecado. Esse é o paralelo que nós fazemos, né? Então, tanto no Antigo Testamento, como a serpente de bronze cravada ali, tanto para o Novo Testamento, como Jesus crucificado, ao olharmos, nós vemos que existiu a purificação. Houve ali a transferência, né? Foi arrancado de nós o peso do nosso pecado e transferido para Jesus, para a nossa purificação e novamente termos aliança com Deus. E aí, quando nós chegamos aqui, nós podemos ver também os esforços de Balaão, né, para amaldiçoar a Israel. Balaão ali foi uma transição da qual o povo queria passar para chegar na terra prometida, e Balaão não queria deixar, porque Israel já tinha feito outras guerras e Balaão estava com medo do povo de Israel passar por ali e acabar tomando a terra dele. E Balaão, ele vai, né? Balaão, na verdade, ele é contratado para amaldiçoar o povo, né? O rei ali, ele contrata Balaão, e Balaão tem aquele caso, né, da mula falar com ele, da jumenta, e todo aquele quesito, ele recebe dinheiro para estar profetizando contra Israel, só que quando ele chega lá, ele tenta profetizar várias vezes, não consegue, e quando ele profetiza a bênção. Ele fala que ninguém poderia se levantar contra o povo de Israel e tudo aquilo que Deus disse iria acontecer. Então, aqui nós vemos, né,
que nada, ninguém pode se levantar contra o povo de Israel, porque a aliança de Deus estava com eles, né? Até porque o próprio nome de Israel, como nós vimos na aula passada, é aqueles que lutam com Deus, né? Ou seja, que lutam a luta de Deus. Deus está a favor deles. Por isso que não é possível vencer o povo de Israel. E nós vemos também a nomeação do sucessor, né, de Moisés, de Josué, ali assumindo essa posição diante do povo, a fixação das tribos além do Jordão, em Números 32, e a orientação para a divisão de Canaã. Então, aqui nós já vemos que já tinha como que ia ser, né, essa divisão, eles já sabiam qual era o terreno que eles iam dominar. Então, antes deles terem o terreno, eles já sabiam como ia ficar a divisão desse terreno. E eles se colocam aqui na posição já para poder atravessar o Rio Jordão, e a partir dali Moisés não vai seguir mais com eles. Aí nós chegamos aqui no final do livro de Deuteronômio, e aí Moisés faz as últimas bênçãos, os últimos discursos dele, tem o Cântico de Moisés, tem toda uma parte aqui mais poética, mais profética também, sobre essa transição para o povo estar ali aceitando, né, Josué como o seu novo líder. Bênçãos, aí vai vir, né? Bênçãos sobre a obediência, recitando novamente, né, a lei, e aí tem Deuteronômio 28. As consequências da desobediência, que é a continuidade de Deuteronômio 28, né? É interessante porque no Deuteronômio 28, do verso 1 ao 14, são as bênçãos. É o que vai acontecer se as pessoas obedecerem à lei de Deus. Mas do verso 15 até o 67, são todas as maldições que viriam sobre o povo se eles desobedecessem à lei de Deus. E tudo o que está escrito ali na parte da desobediência e das maldições aconteceu. Para mim, a parte mais grave que tem nessas desobediências, né, nesses castigos, nessas maldições, é quando diz que o povo passaria por uma fome tão extrema de que eles chegariam ao ponto de comerem os seus próprios filhos. E isso acontece mais de uma vez em Israel. Eles chegam em pontos tão profundos da sua idolatria, da sua desobediência, da sua murmuração, que eles levam Israel às ruínas. E aí, óbvio, né, na aula da semana que vem a gente vai ver bastante sobre isso, né, porque a gente vai ver sobre o período dos reis e como esse período foi destruído, como povos invadiram e tomaram Israel, o povo foi levado em cativeiro, e aí a gente vai ver bastante sobre isso na semana que vem. Tem a renovação do pacto com o Senhor. Moisés faz ali mais uma oração, renovando tudo sobre o povo. A exortação final de Moisés, os dois caminhos apresentados a Israel, né? Quando Deus fala ali, né? Eis que ponho hoje diante de vocês a bênção e a maldição, o bem e o mal. Escolha, pois, a bênção para que te vás bem. Deus, ele apresenta os dois caminhos e ele ainda adverte: escolha, pois, a bênção para que te vás bem. Deus, ele direciona, ele fala ainda qual é o caminho bom para que a pessoa possa estar se direcionando para qual é o caminho que Deus falou que é o bom, perfeito e agradável aos olhos do Senhor. E Moisés entrega o mandato, o cântico de Moisés, a bênção final e a morte e o sepultamento de Moisés. Eu coloquei aqui a morte e o sepultamento, mas obviamente o caso do sepultamento de Moisés é uma incógnita. As pessoas não sabem o que aconteceu com o corpo de Moisés. Quando nós vamos estar vendo no Novo Testamento, eles vão estar falando de que Satanás pelejou junto com Gabriel para ter o corpo de Moisés, só que isso, em nenhum momento existe uma conclusão aonde está, o que aconteceu, se o corpo de Moisés foi retirado da terra. Em nenhum momento a gente tem um ponto definitivo. Aconteceu isso. Existe o caso de que Moisés subiu para o monte,
Deus ele vai e mostra a terra, ele pode olhar ali, admirar a terra à distância, mas ele não pode cruzar o Jordão para estar indo lá, por causa ali, né, de que ele se enfureceu, né, bateu sobre a rocha e Deus não permite ele ir. Moisés também já estava ali na sua faixa de 120 anos, estava muito velho, ele não aguentaria mais, eles ainda precisaram de mais 30 anos para tomar a terra, e seria um tempo de muitas guerras. Então Moisés ele encerra sua jornada ali. E o que acontece a partir daí, não existe um ponto definitivo sobre a história de Moisés. Pode falar, Felipe. Professor, pelo fato de haver alguns detalhes acerca da morte de Moisés e os prantos e o luto que o povo teve, a possibilidade também de Josué ter escrito esse relato, ou seja, Moisés ter escrito a maior parte, e essa última parte, assim, do detalhe da morte de Moisés ter escrito por Josué ou outra pessoa? Sim, sim. Praticamente todos os livros da Bíblia, eles contam a morte do seu autor, né? E não teria como o autor escrever sobre a sua própria morte. Então, provavelmente era um escrivão daquela pessoa, ou era alguém, né, que ele realmente já estava ali capacitando. O livro de Josué também vai contar sobre a morte de Josué. Provavelmente deve ter sido algum dos anciãos ali que estavam ali junto com ele para estar conduzindo, né, o povo na sua continuidade. A maior probabilidade, as pessoas creem de que foi Josué que escreveu o final de Deuteronômio. Existem muitas variações de como o Pentateuco foi escrito. Se realmente foi Moisés que escreveu, né, todo o Pentateuco, ou se foram várias pessoas enquanto Moisés ia narrando e ele tinha, né, várias pessoas ali anotando os mandamentos, né? E aí existem várias escolas que analisam essa diferença, porque existe uma diferença, né, de como as pessoas escreviam, de uma diferença de forma de escrita. Então, eles começam a achar que nem sempre foi Moisés, mas, às vezes, algumas pessoas foram escrevendo. Então, existem as possibilidades. A principal possibilidade é que Josué foi o escritor, mas também poderiam ter, né, outros levitas, sacerdotes ou pessoas que estavam ali juntas com Moisés, auxiliando na escrita enquanto ele fazia essa narração. Por isso que, às vezes, a gente estranha algumas escritas dos livros do Pentateuco. Provavelmente não foi Moisés que escreveu todas, mas todas foram narradas por Moisés. Pastor, fala. Existe uma teoria que fala que esse último livro foi escrito por Esdras. Esdras já estava naquele tempo de Moisés? Isso tem como falar, não? Não, Esdras nasceu muitos anos depois, muitos anos, porque Esdras participa já da parte da restauração de Israel. Então, foram muitos personagens que passaram até Esdras nascer. Porque eu estava pesquisando e houve uma pesquisa que diz que esse livro não foi escrito por Moisés, porque ele não tem como escrever, foi o que o senhor acabou de falar, sobre a sua morte, como foi feito, como foi os últimos dias, porque Josué não estava com ele no monte na hora que ele subiu sozinho. Então ele não pode escrever aquilo que ele já estava preparado já para morrer. Então, eu li uma pesquisa sobre isso, até porque Josué não escrevia também. Josué era de guerra. Ele não escrevia. Existe essa possibilidade mesmo ou não? Então, o livro de Josué também uma possibilidade era de que o ajudante de Josué fazia os relatos, né? Josué relatava e ele ia anotando. Só que quando Moisés vai morrer, quem sobe para o monte para o ajudar é Josué. Então, por isso que provavelmente, seja Josué o escritor ou o narrador, aí não vai fazer diferença quem escreveu, mas provavelmente quem fez a citação final foi Josué, porque Josué foi a última pessoa a ver Moisés. Ele conduziu Moisés até lá em cima, e aí Moisés foi entrando para dentro do monte, e aí foi a última vez que Josué viu.
Por isso que, como ele não sabe o que aconteceu, por isso que ele não sabe dizer o que aconteceu com Moisés. Por isso que não tem a conclusão da história. Porque realmente ele deixou ele lá e voltou. Por isso que a história de Moisés é sem fim. Provavelmente eles passaram o período procurando, né, o corpo. Ele fala que procurou e não achou. Sim. Eles Voltaram fizeram depois, por isso e que várias vezes procurar, tentaram achar até os ossos depois e nunca acharam. eu cheguei um dia a comentar com o pastor Demetrios se existe a possibilidade de Moisés ser tirado da terra vivo, pela intimidade que ele tinha com Deus, igual Elias. Uma das possibilidades. Não tem? Tem. Ah, então tá. Essa possibilidade, ela corrobora quando Jesus, ele faz essa transfiguração e aparece Moisés e Elias, porque Elias também foi assunto aos céus vivos. Então, as pessoas fazem esse paralelo. Tá certo. Existe essa possibilidade, sim. Ah, tá. Obrigado. Tá bom? Nada. E aí, beleza. Aí aqui a gente viu, né, a morte e o sepultamento de Moisés, que tem essas possibilidades aí que a gente viu de acordo com o que eles creem. Aqui entra muito, né, a tradição oral, né, do que eles acreditavam, de quais eram as possibilidades. Por isso que existem tantas vertentes, tantas possibilidades. De quem escreveu, como foi os últimos momentos, foi assunto ao céu, morreu, o anjo Gabriel levou o corpo dele para que não pegasse para fazer adoração. Existem muitas possibilidades do que aconteceu.